Saudações investidores. Bitcoin agora cotado a 16.170 dólares. Bitcoin que está tendo leve queda junto com os mercados globais nessa segunda. E hoje, meu principal objetivo vai ser fazer uma atualização te mostrando o que eu espero para o longo e para o curto prazo. Bem-vindos a Investidor Moderno. Vamos lá, investidores, hoje eu quero fazer um vídeo bem rápido, tá bom? Relembrando vocês aqui a situação do Bitcoin, falando das zonas que a gente precisa romper, falando desse rompimento para baixo do nosso padrão aqui, zonas de suporte e resistência. Depois a gente vai também falar um pouquinho sobre o S&P 500, sobre os indicadores de sentimento e sobre onde as instituições nesse momento estão tentando segurar o preço. Vamos lá, primeiramente, a gente olhando aqui para o Bitcoin no 1 hora, a gente continua nessa consolidaçãozinha aqui entre a região ali dos 15.500 e dos 17 mil dólares. A região ali dos 17 mil dólares continua sendo a zona mais importante se a gente quiser pensar num rompimento significativo, tá bom? A gente não conseguiu passar dessa zona, foi até lá próximo, mas não conseguiu. Então os 17 continua sendo a zona que, se for rompida, a gente pode imaginar o Bitcoin recuperando ali para 18, 19, para tomar uma decisão importante no ano. A gente vai continuar nessa baixa aí até o final do ano, ou se a gente vai ter pelo menos um respiro para além, né? Então os 17 mil dólares para mim é a zona de resistência mais importante nesse momento, assim como a gente tem alguns suportes importantes na região dos 16k. Começar a fechar abaixo dos 16k para mim é um mau sinal, pois a gente estaria não só perdendo uma zona importante psicológica, mas também uma zona aqui, olha só, de 0,618. Então começou a fechar abaixo aqui desses 16, cara, para mim é um mau sinal, para mim é um sinal de continuação da tendência de baixa e de um teste no fundo, caras. E aí, testar pela terceira vez um fundo que a gente já fez uma armadilha, pode acarretar num rompimento forte, feio, para a gente ver e comprar Bitcoin bem mais barato, tá bom? Então eu tomaria cuidado com esses 16 e entenderia que vir aqui testar é um sinal de perigo que provavelmente a gente vai ter mais rompimentos para baixo aí, onde a gente vai ficar de olho para comprar se tiver muita venda e muita liquidação, nos 15, nos 14 e por aí vai, beleza? Shortar o Bitcoin aqui, para mim, vai fazer sentido? Não, tá bom? Para mim, nesse momento, tá fazendo muito mais sentido olhar para as altcoins para shortar, já que muitas delas subiram mais do que o Bitcoin nos últimos dias e estão em zonas mais complicadas do que o próprio Bitcoin, né? Então, tô muito mais de olho para shortar as altas para nos proteger a nossa exposição que a gente está no Bitcoin nesse momento, beleza? Continuando aqui, né, abaixando um pouco esse tempo gráfico, a gente tem alguns pontos, tá? Primeiro, a gente teve esse rompimento do padrão aqui, mas assim, sinceramente, não julgo como tão importante, eu poderia simplesmente refazer aqui esse padrão. O mais importante não é o rompimento em si de uma linha de tendência que a gente determinou, está muito mais ligado à formação de um novo range abaixo dos 16 mil dólares. Se formar um novo range abaixo dos 16, para mim é um péssimo sinal, é um sinal realmente de que mais baixa está chegando, beleza? Então cuidado com os 16 mil dólares. Falando um pouco aqui sobre zonas de resistência, sobre volumes também, a gente pode destacar que a gente teve um voluminho grande, tá bom? Nessa queda. Então isso aqui pode sim gerar uma potencial acumulação para a gente tentar fazer o rompimento. Mas antes disso a gente precisa demonstrar força, precisa passar desse volume, beleza? Então eu destacaria que passar dos 16.600 dólares, zona que a gente ficou o final de semana inteiro sendo barrado, seria um ótimo sinal também para o preço. A partir daqui a gente pode imaginar um teste e rompimento dos 17. Então 16.600, uma zona importante aqui no curto prazo. Mas vamos lá, e o Bitcoin ele caiu aqui, né, às 7 horas da noite ontem. Cara, você está muito ligado ao S&P 500, tá bom? A gente teve a abertura dos futuros ontem e a gente viu o mercado corrigindo, né? Então, à medida que o mercado foi corrigindo aqui na abertura, às 8 horas, na verdade, desculpe, às 8 horas, o Bitcoin também foi corrigindo, tá bom? Então, infelizmente, a gente continua nessa correlação e o S&P 500, ele, mesmo subindo, não está ajudando muito o Bitcoin, né? Parece que a gente só se correlaciona quando cai. Então tá foda, o Bitcoin não tá forte, a gente precisa do rompimento dos 16.600 e dos 17 para começar a postular uma tendência de alta no curto prazo, para começar a discutir uma nova retomada de alta nos preços, tá bom? Então atenção às resistências. Falando um pouco aqui sobre o sentimento, nesse momento o sentimento continua meio neutro, tá bom? A gente está com long short rate em 1.8, a gente não tem confirmação aqui dos indicadores, como por exemplo o Open Interest. O nosso CVD está bem neutro também, sem grandes
novidades aqui. Tá? Um ponto positivo que eu falei com vocês foi a venda a mercado que a gente teve, tá? Cerca de 350 milhões de delta, com uma liquidação grande de cerca de 10 milhões. Então muita gente estava alongada aqui e acabou perdendo dinheiro. Então eu entendo que esse fundo próximo aos 16 é um fundo importantíssimo. Se perder esse fundo, cara, é um péssimo sinal, né? Porque aí a acumulação aparentemente não vai ter sido suficiente, a gente poderia olhar para um Bitcoin mais abaixo, beleza? Então, tá bom, tivemos muito volume, pode ter sido uma acumulação? Pode, mas desde que a gente segure os 16 mil dólares, tá bom? Continuando aqui, né? Até falando um pouquinho sobre onde as instituições estão colocando as ordens nesse momento, gostaria de destacar para vocês alguns pontos. Vamos lá. Primeiramente, é claro que a gente tem muito mais ordem abaixo, tá? Então, assim, entre os 16 e a região dos 15.600, 15.800, tem muita ordem, tá? Até por isso eu não vou shortar esse movimento caso a gente rompa os 16 mil dólares. Muita instituição aqui nessa região, tá? Ordens grandes aqui de Bitcoins 800, 700... Então, ordens grandes aqui tentando segurar o preço nessa região ali, entre os 16 mil dólares e os 15.800 principalmente, um pouquinho até os 15.670 também. Já falando de ordens de venda, não tem muita coisa, é uma pressãozinha ali até os 16.600, mas tem mais ordem de compra, o que é um bom sinal. Não tem mais aquelas ordens que estavam segurando o preço acima ali, nos 16.700, 16.800, que não deixou a gente romper os 17. Beleza? Então, atenção até os 16.600. Falando um pouco do agregado aqui, eu posso destacar para vocês alguns pontos. Vamos lá. Primeiramente, no 1% aqui, a gente tem 156 contra 179, ou seja, uma leve pressão vendedora, e no 2,5, 361 contra 322, uma pressão compradora. Né? Então, assim, me parece bem neutro o book, tá? Parece uma zona de preço justa, esses 16.200. Então, o que a gente precisa? Se manter acima dos 16 e primeiramente romper os 16.600, tá? Seria uma demonstração de força importante para o mercado acordar. Antes disso, toma cuidado, tá bom? Foca aí realmente no longo prazo e fica de olho para se proteger caso o Bitcoin suba mais ou fazendo algumas vendinhas nele, tá? Não é o que eu tô fazendo, mas muito mais shortando as altcoins. Então é o que eu olharia nesse momento. Beleza, investidores? Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito. Manda aqui todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. E a gente tá falando aí quanto que vai ficar o jogo da Copa. É claro que vai dar Brasil de novo, hein? 1-0 dessa vez aí contra a Suíça. Beleza? Então é isso, um forte abraço e a gente se vê aí dependendo da volatilidade.